Paradigmas controlam os resultados em sua vida. Eles têm poder sobre todos os aspectos, relacionamentos, renda, e quando você muda seu paradigma, tudo em sua vida melhora. Olá, eu sou Bob Proctor e quero dar boas-vindas a você para a mudança de paradigma, onde vamos ensiná-lo como fazer melhorias dramáticas na qualidade de sua vida em todos os aspectos. Sabe, a mudança de paradigma é algo que deveríamos ensinar na escola, deveríamos ensinar às crianças pequenas e elas entenderiam e teriam uma vida encantada. Se você quiser melhorar os resultados, o paradigma precisa ser mudado. Eric Offer disse uma vez, não importa quão grandes nossas conquistas sejam, pensamos bem de nós mesmos apenas em momentos raros. Precisamos de pessoas para testemunhar contra nosso juiz interno, que mantém registros de nossos defeitos e transgressões. Precisamos de pessoas para nos convencer que não somos tão ruins como pensamos que somos. Eric Offer era um homem sábio e acho que ele acertou o alvo aqui. Quem você acha que é esse juiz interno? Sabe, aquela vozinha dentro de você que está lhe dizendo que você não pode fazer isso ou aquilo, que você não pode fazer muitas das coisas que você diz querer fazer. Bom, acho que o segredo real é descobrir o que você quer fazer e entender claramente como se livrar dessa vozinha interior. Eu não sei se nós conseguimos nos livrar dela completamente, eu a chamo de macacos em nossa mente que ficam falando conosco, nos dizendo o que não podemos fazer, mas eu sei disso, podemos superá-los, podemos assumir o controle da qualidade de nossa vida. Ganhar e perder têm sido ensinados desde o início da história registrada, e há algumas pessoas que são vencedoras independentemente do que façam. Você vê isso, você vê o que elas fazem, não importa o que pareçam fazer, você conheceu crianças assim quando estava na escola. Elas dominavam as provas. Sinceramente, eu nunca gostei muito dessas crianças e por uma boa razão, elas me faziam parecer pior do que eu realmente era. Mas porque algumas pessoas estão sempre vencendo e outras estão sempre perdendo. Bem, você pode dizer que eles são burros, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Você sabia que algumas das pessoas que estão perdendo são absolutamente brilhantes? É verdade. E algumas das pessoas que estão vencendo não são muito inteligentes, para falar a verdade. Dado que existem pessoas absolutamente brilhantes e estão falidas, e há outras que são funcionalmente analfabetas, que não sabem ler nem escrever, mas conseguem assinar um cheque de $1 milhão. Lembro-me uma vez, em uma reunião em Chicago, W. Clement Stone, isso foi em 1970, e em 1970 ele era o homem mais rico dos Estados Unidos. Ele cometia muitos erros gramaticais quando falava, mas, como Earl Nightingale disse, ele poderia assinar um cheque de $1 bilhão. Pense nisso por um momento, porque é que alguém que nunca foi para a escola, que não é muito educado, consegue ter sucesso, enquanto outras pessoas com diplomas não conseguem? Bem, a maioria das pessoas simplesmente deixa isso de lado e acredita que não existe resposta para isso. Bem, eu vou te dizer que existe uma resposta para isso, e é uma resposta que todos podem entender, e eu acredito que quando a entendermos, tudo em nossa vida começa a mudar. Veja bem, eu fui uma daquelas pessoas que sempre estava perdendo. Não importava o que eu fizesse, desde quando eu era criança na escola até eu ter 26 anos, não importava o que eu fizesse, simplesmente não funcionava. Eu nunca fazia parte do grupo que estava fazendo acontecer. E, de repente, assim do nada, todo o meu mundo começou a mudar e eu comecei a vencer. Não importava o que eu fizesse, tudo em que eu encostava parecia se tornar ouro. O que aconteceu? Bem, é isso que eu gostaria de saber, e eu não conseguia entender o que havia acontecido. Sabe, eu sabia que não era sorte. Parei de acreditar em sorte porque tinha uma consciência interna de que não existe tal coisa como sorte, independentemente de quanto você quer acreditar nisso. E eu pensei que alguém tinha que saber o que diabos aconteceu comigo. Um homem chamado Ray Stanford me sugeriu que lesse o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu me tornei um estudante ávido de Napoleon Hill e seu mentor, Andrew Carnegie. Nunca parei de estudar esses livros. Mas de qualquer maneira, peguei esses livros e tudo começou a mudar da noite para o dia. Depois comecei a ouvir a narração resumida de Napoleon Hill, feita por Earl Nightingale, em um disco de vinil que eu ouvia enquanto dirigia. Isso era tão estranho, ninguém mais fazia isso. Eu dirigia por aí com um toca-discos portátil que funcionava com pilhas de lanterna, ouvindo um disco de longa duração. E eu ouvia o mesmo disco repetidamente. E eu continuei lendo esse mesmo livro repetidamente. Na verdade, foi o primeiro livro que li. Agora tenho uma maravilhosa biblioteca em casa com 3 ou 4 mil livros, mas aquele foi o primeiro livro que eu li e simplesmente não conseguia parar de lê-lo. Eu nunca parei de ler aquele livro, e continuei a ouvir aquele disco. Agora, você pode estar se perguntando qual era o propósito de tudo isso.
Bom, o que eu estava fazendo era reprogramar minha vida, de uma maneira totalmente estranha. Eu estava fazendo algo que as pessoas realmente não conseguiam entender, e eu mesmo não entendia. Elas ficavam se perguntando o que estava acontecendo comigo, mas sabe de uma coisa? Eu estava saindo da categoria de perdedores para a categoria de vencedores. Eu não ficava mais doente, tinha uma abundância de energia, conseguia ganhar dinheiro. Acho que administrar dinheiro é uma das coisas mais simples do mundo quando você aprende a ganhá-lo. Mas até você aprender a ganhá-lo, isso não é uma das coisas mais simples do mundo. Mas porque algumas pessoas ganham e outras perdem. E não tem nada a ver com inteligência, necessariamente, não tem nada a ver com o seu histórico. Sabe, você pode ter uma formação brilhante e ainda assim perder, ou pode ter uma formação terrível e ainda assim vencer. Na verdade, comecei a ensinar isso há cerca de 38 anos e estava testando isso em diferentes áreas. Eu costumava ir para prisões e ensinar isso. Eu tinha pessoas que foram libertadas sob condicional para mim, onde elas destruíam o condicional para obter um passaporte e eu podia levá-las para outro país onde estávamos abrindo negócios. E descobri que não importava quem você era ou o que havia acontecido no passado, você pode vencer. Você pode ser jovem ou velho, pode ser homem ou mulher, pode ser um gigante intelectual ou não muito inteligente. Nada disso tem nada a ver com vencer. Agora, a maioria das pessoas vai dizer que isso é algo que contribui, mas elas definitivamente não controlam. Paradigmas vão fazê-lo ou destruí-lo, e é algo estranho que a pessoa média nem sequer poderia lhe dizer o que é um paradigma. Agora, entenda isso, é sua escolha se eles vão lhe fazer ou destruí-lo. Mas aqui está outro ponto, não há tolerância para a ignorância. Você pode dizer, mas eu não entendo isso, é uma pena, você ainda perde. Quero que você pense em algo não muito positivo, mas um bebê pequeno. Você os vê caindo de janelas e varandas, os bebês não ficam suspensos no ar até que alguém chegue sozinho e entenda a lei da gravidade, a lei que diz que qualquer coisa mais pesada que o ar é atraída para o centro do mundo. O bebê cai e se machuca ou morre. Você diz, mas o bebê não entende, é uma pena, não há permissão para a ignorância. Bem, há leis nesse universo, o universo inteiro é regido por leis. O Dr. Wernher von Braun disse que as leis naturais deste universo são tão precisas que hoje não temos dificuldade em construir naves espaciais, somos capazes de enviar pessoas para a Lua e cronometrar o pouso com a precisão de uma fração de segundo. Ele também disse que essas leis devem ter sido estabelecidas por alguém. Ele disse isso depois de estudar os espetaculares mistérios do universo, ele acabou acreditando na existência de Deus. Agora, aqui temos um cientista, um dos mais brilhantes do mundo, considerado o pai do programa espacial, ele diz que Deus opera por leis, tudo opera em ordem precisa. E você sabe de uma coisa? Você tem um mecanismo de controle interno em você. Mas foi dada a você a habilidade de controlá-lo. Sim, alguém pode ter-lhe programado, mas você tem a habilidade de mudá-lo. Portanto, é sua escolha se o seu paradigma vai lhe fazer ou destruí-lo. Você vê, eu estava perdendo até os 26 anos e, de repente, comecei a acertar, comecei a vencer. Agora, o que eu estava fazendo, eu não sabia. As pessoas me perguntavam o que estava fazendo e eu realmente não conseguia dizer a elas. Isso me lembra de outra coisa. A maioria das pessoas altamente bem-sucedidas não consegue articular porque são bem-sucedidas. Eu estava ministrando um seminário em Nova York há alguns anos, no Waldorf Astoria, e um homem veio até mim no final do seminário. Um cara enorme, Eddie, e ele disse, sabe, eu realmente gostei disso. Ele tinha ficado lá por 2 ou 3 dias. Finalmente, entendi o que eu fiz, ele disse. E eu disse, o que você fez? Ele disse, eu ganhei a medalha de ouro no decathlon nas Olimpíadas. O dia em que ele ganhou aquela medalha, ele era o melhor atleta do mundo. Milt Campbell era seu nome. Ele nunca havia entendido o que fez, mas se tornou o melhor do mundo no que fazia. Você sabe que você pode se tornar o melhor do mundo no que faz e eu digo que você vai fazer isso com muito mais facilidade do que Milt Campbell fez, porque você vai entender isso. Vamos entrar nos paradigmas, essa é uma série de programas sobre isso. Vamos falar sobre como eles foram construídos e como eles podem ser alterados. E, embora muita coisa pareça repetitiva, é assim que os paradigmas são construídos, é por isso que a repetição é necessária. Chegamos a um ponto em que só queremos ler uma vez, mas nunca vamos entender se lermos apenas uma vez, temos que revisar e revisar. Angus Ubar disse, quando você lê um bom livro pela segunda vez, você não vê algo que não viu antes, você vê algo em você que não estava lá antes. Então, vamos pensar sobre isso, você tem um mecanismo de controle interno, está em sua mente maravilhosa, e ele vai determinar se você vence ou perde,
se você está lutando para sobreviver ou vivendo em abundância. E essa informação sempre esteve disponível, é apenas que apenas alguns poucos privilegiados a tinham, é quase como uma pequena sociedade secreta. E Earl Nightingale chamou isso de o estranho segredo. Ele disse que era estranho porque era um segredo, porque é tão óbvio. Você sabe que você pode ir até os escritos mais antigos que existem, e em qual ponto dos Upanishads e nós próprios Upanishads, diz-se que da abundância ele pegou a abundância e a abundância ainda permaneceu. Pense nisso por um momento, você sabe que está lidando com uma fonte infinita de suprimento. Não há limites para o que você é capaz de fazer. É uma fonte infinita de suprimento. Eu adoro a forma como Truman dizia, quando você está lidando com o infinito, você nunca pode pegar mais do que a sua parte. Então, não se preocupe em pegar demais. Você pode ter tudo o que quiser. O que importa é o que você fará com isso, é o que fazemos com isso que faz a diferença. Você não pode segurar, não pode continuar com isso. Na verdade, se você tentar manter, vai perder. Isso é realmente um paradoxo, não é? Mas você sabe de uma coisa. Se você entender as leis, elas não serão. Se você entender as leis, você entenderá que é uma espécie de distribuidor desse poder. Você tem habilidades de cocriação, você tem poderes fenomenais dentro de você. Agora, o que são paradigmas? Sabe, estamos falando sobre a mudança de paradigma, essa é uma série de programas sobre isso. O que são paradigmas? Bem, paradigmas não passam de uma infinidade de hábitos. Você literalmente está programado, e são os hábitos que o programam. Você foi ensinado a amarrar os sapatos, mas não foi ensinado apenas uma vez. Você foi ensinado repetidas vezes, teve que ser ensinado várias e várias vezes. Veja uma criança pequena tentando amarrar os sapatos, você nunca verá nada mais desajeitado, mas você sabe de uma coisa. Eventualmente, elas acertam, são muito lentas e metódicas. Elas são minuciosas, mas conseguem. E ficam tão orgulhosas. Quando você e eu amarramos os sapatos, podemos estar conversando com alguém e nem prestar atenção ao que estamos fazendo. É um hábito, é parte da programação. A programação que recebemos veio de outras pessoas, não são nossas ideias, herdamos isso. É por isso que falamos a língua que falamos, fazemos as coisas como fazemos, é por isso que tratamos as pessoas como tratamos. Agora, entenda que tudo é programado em um hábito. Seu corpo é como um computador, é como um terminal de computador. Ele só fará o que está programado para fazer. Se você está tentando usar o PowerPoint em algo que não tem o programa PowerPoint, você nunca conseguirá. Se você for a um computador cuja cabeça de leitura queime, você pode facilmente criar uma apresentação em PowerPoint. Veja, tudo se resume a programas, e temos pessoas escrevendo programas, achamos elas muito brilhantes. São os técnicos, sabe? Quando você entende o que eles fazem, você acha eles muito brilhantes. E você pode escrever um programa. Se você pode escrever o programa que lhe dará a vida que você quer, não há dificuldade nisso. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se livrar do programa antigo, isso mesmo. E porque você não pode colocar algo onde já existe alguma coisa. Agora, se você está sentado em uma cadeira, entenda que você não pode colocar nada onde você e a cadeira estão até mover a cadeira. A natureza abomina o vácuo. Você precisa criar um espaço para aquilo que você deseja de bom. Portanto, temos que criar um espaço para o que queremos em nossa vida. Agora, olhe para o que está aprendendo a maioria das pessoas. São os paradigmas. Elas estão presas em um paradigma. Você pode dizer, o que está me segurando? Eu imagino que você trabalhe bastante diligentemente no que está fazendo. Pare e pense na pessoa que está jogando golfe, você sabe que a maioria das pessoas que jogam golfe nunca faz aulas, elas simplesmente saem e tentam fazer. Você consegue imaginar aprender a pilotar um avião sem fazer aulas? Eu não acho que dê para fazer isso. Se eu fosse entrar em um avião em que você entrou, eu iria querer ir aos melhores pilotos do mundo e pedir que eles me mostrassem como fazer. Por que não fazemos isso com tudo? Por que não fazemos isso com ganhar dinheiro? Sabe, tem pessoas que vêm a seminários do mundo todo para que possamos mostrar a elas como ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é fácil. Eu acredito que se você não tiver múltiplas fontes de renda, você está falhando. Você deveria ter mais fontes de renda do que consegue acompanhar. Você pode contratar alguém para acompanhar elas por você. Quando você ganha mais dinheiro, você pode fazer mais coisas e ter uma vida mais interessante. Mas se queremos aprender alguma coisa, temos que encontrar alguém para nos ensinar.
Tirando isso, me lembro de uma vez que estava ensinando um seminário em Indiana, e disse a alguém que sempre há alguém que faz as coisas melhor do que você. E este homem disse que não há ninguém no mundo que faça o que ele faz melhor do que ele. Eu pensei, vamos ver o que esse cara tem. E ele acabou mostrando que era verdade. Ele era o maior construtor de aviões militares de controle remoto do mundo. Ele tinha a maior empresa do mundo, levava os aviões para Chicago, para o famoso estádio Wrigley Field, e os demonstrava. Sei que estava lendo na noite anterior o que fazer. Thomas Troward disse que, nesse caso, você vai à fonte, você vai à sua própria fonte interior. Eu acho que é isso que Bill Gates fez. Acho que foi isso que os irmãos Wright fizeram, acho que é isso que Edison fez, acho que é isso que Einstein fez, e acho que é isso que você e eu deveríamos fazer quando encontrarmos algo que não podemos resolver e não encontramos ninguém que possa nos ajudar a resolver. Mas se queremos aprender algo, temos que tirar nosso ego do caminho e entender que temos inteligência suficiente para aprender o que quisermos. E vamos ter que encontrar um bom professor. Lembro-me de estar conversando sobre dinheiro há alguns minutos, e se você quiser aprender a ganhar dinheiro, vá a alguém que saiba como fazer isso. Não vá ao seu vizinho, ele provavelmente não sabe mais do que você quando se trata disso. Quando você observa os golfistas, você os vê conversando uns com os outros, mas nenhum deles sabe jogar golfe, e eles gastam uma fortuna. Compram tacos novos, compram bolas novas, vão a campos novos tentando quebrar 100 de uma vez por todas, estão prontos para jogar os tacos fora. Porque não vão a um profissional. Na verdade, você pode fazer a diferença no posicionamento da mão, e a bola pode ir voando a 250, 300 jardas, você se pergunta, como isso aconteceu? Parecia tão desconfortável. Toda vez que você vai fazer uma mudança na ideia em seu paradigma, vai configurar uma vibração estranha e isso causa desconforto. Sabe, você pode mudar o seu paradigma. Você pode mudar qualquer coisa. Deus deu a você completo controle sobre sua vida. Você não faz isso sozinho, faz em harmonia com Deus, trabalhando com as leis de Deus. E como você faz? Costumo dizer que é um processo muito simples com 3 etapas. Apenas 3 etapas. Estamos falando de escrever, vamos falar sobre isso. À medida que você faz isso, vai descobrir que tem que fazer uma declaração escrita no tempo presente, descrevendo exatamente como você está vivendo agora. Isso mesmo, e você pode não gostar de como está vivendo. Você precisa descrever todos os aspectos de sua vida, não deixe nada de fora. Agora, pense nisso, você não deve ser relutante em escrever sobre alguns aspectos negativos, coisas que você não gosta. Não varra isso para baixo do tapete, é aí que você tem que olhar, do jeito que é. É isso que Ray Stamper me disse, ele disse, Bob, você tem que olhar para isso como é. Eu não estava feliz, estava doente e quebrado. Eu fui obrigado a reconhecer isso. Se você não reconhecer o problema, nunca o mudará. Portanto, você tem que sentar e escrever o problema ou sua vida em todos os detalhes possíveis. Tudo o que você puder lembrar. Em seguida, pegue outra folha de papel, escreva na parte superior dessa folha, em seguida, pegue outra folha de papel e escreva B na parte superior dela. Agora, na folha B, eu sugiro que você faça uma declaração escrita no presente. Eu sempre recomendo que você comece escrevendo, estou tão feliz e grato agora que, e descreva como você quer viver. Isso vai levar um pouco de tempo, não vai fazer isso em 15 minutos, pode levar alguns dias. Na verdade, você pode levar alguns fins de semana. Se você é casado, talvez queira fazer isso com seu cônjuge. Se você tem filhos, talvez queira envolver toda a família nisso. Eu disse que isso é um comportamento estranho, as pessoas da rua não estão fazendo isso. Eu quero que você se sente e decida exatamente como você quer viver. Que tipo de saúde você quer desfrutar? Como você quer que seu corpo seja? Quanto dinheiro você quer ganhar? Que tipo de viagens você quer fazer? Com quem você quer se associar? Esta é uma lista de desejos. E entenda que você não precisa saber como isso vai acontecer, mas descreva seu estilo de vida com o máximo de detalhes possível. E você vai descobrir que, ao fazer isso, as coisas começarão a acontecer. Agora, aqui está o segundo ponto. Eu disse que havia 3 pontos, o segundo é um pouco complicado para a maioria das pessoas. Eu quero que você se sente e escreva a sua situação financeira atual, no tempo presente, em os muitos detalhes quanto possível. A maioria das pessoas não sabe qual é a sua situação financeira. Minha esposa foi planejadora financeira por um longo tempo e era muito boa. Ela ajudava as pessoas a organizar suas finanças.
Na verdade, foi uma das razões pelas quais eu a amei desde o início, porque ela me ensinou como fazer isso. Mas você sabe que o indivíduo médio não sabe quanto vale. Lembro-me de um homem que veio a ela pedindo ajuda com suas finanças. Ele tinha o objetivo de valer 3 milhões de dólares, mas ele já valia 5 milhões e nem sabia disso. A maioria das pessoas não tem ideia do quanto vale, elas realmente não têm. Elas não têm um balanço patrimonial. Eu tenho uma boa amiga chamada Laurel Lane Mayer, ela acaba de escrever um livro chamado The Millionaire Maker. Você deve comprar o livro The Millionaire Maker. Eu estava orientando ela quando ela trabalhava para Chevron ganhando 75 mil dólares por ano. Agora ela vale milhões de dólares, ela é dona de mais de 100 empresas, que agora estão decolando como um foguete. Mas você sabe que ela fez isso e ela faz com que as pessoas façam isso também. Você tem que sentar e estabelecer sua posição financeira, com o máximo de detalhes possível. Quais são todas as suas dívidas, quais são todos os seus ativos. E então você vai fazer uma declaração escrita de como você quer que suas finanças sejam. Na primeira folha, coloque a letra A, e na segunda folha, coloque a letra B. Agora, ao escrever a declaração de como você quer que suas finanças sejam, comece escrevendo: estou tão feliz e grato agora que, e coloque todos os detalhes possíveis sobre o quanto de dinheiro você deseja ter, quanto deseja valer. Eu acho que todo mundo quer ter liberdade de tempo e financeira. Agora, o que isso significa? Isso significa que você pode fazer o que quiser, quando quiser. Você tem liberdade de tempo. Tenha em mente que todos têm a mesma quantidade de tempo, temos tudo o que há. E se você quiser ter liberdade de tempo, provavelmente será necessário ter liberdade financeira. Você nunca mais precisará perguntar quanto algo vai custar. Você não precisará se levantar de manhã para ir trabalhar porque precisa do dinheiro, você ganhará dinheiro se estiver trabalhando ou não. Sua renda passiva deve cobrir seu estilo de vida, e você pode fazer isso, qualquer um pode, é só que a maioria não faz. Apenas 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro que está sendo ganho, está tão desequilibrado que é quase ridículo. E então, faça uma declaração escrita dizendo que você está tão feliz e grato agora que descreva suas finanças com o máximo de detalhes possível. Agora estamos prontos para o terceiro passo, e é um passo bastante interessante. Quero que você escreva: assine e leia o compromisso a seguir todos os dias pelos próximos 90 dias. Agora, eu disse que isso é um pouco diferente, mas você vai programar sua mente. Minha assinatura representa meu compromisso irrevogável de seguir este programa, ler essas declarações positivas, fazer uma mudança de paradigma todos os dias pelos próximos 90 dias. Escreva isso no tempo presente e assine. E então, o que você faz com isso? Aqui está o seu compromisso de ler essas declarações positivas todos os dias. Você vai estudar este programa de mudança de paradigma. Você assinou e fará isso pelos próximos 90 dias. Agora, vou sugerir que você pegue a folha A, lembra da folha A que tinha escrito sobre como você está vivendo agora. E queima, pega as duas folhas e as queime. É um ato simbólico, queimas e deixas ir embora. E então começa a ler as declarações positivas sobre como você deseja viver, leia-as repetidamente, repetidamente, repetidamente. Você vai descobrir que isso funcionará como um relógio. Fique sintonizado e aprenda mais sobre a mudança de paradigma de como assumir o controle de sua própria vida. Obrigado.